Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha já vai começar e hoje é dia de RPG. A gente vai continuar aqui a nossa exploração da Terra-média com o Um Anel RPG. O jogo mais recente baseado aí na obra do Tolkien, né, nesse universo aí de Senhor dos Anéis, Hobbit, e a gente está explorando aqui o livro capítulo a capítulo, selecionando o que for mais importante da lore, do sistema, para vocês terem uma ideia geral de como é que funciona o jogo aqui. Se você está chegando agora, é só conferir aqui a nossa playlist exclusiva do Um Anel RPG para assistir a série desde o início, ou se você perdeu algum vídeo, quer refrescar a memória, vai lá e depois volta aqui para a gente seguir a viagem tranquilo, beleza? Olha só, a gente está ainda no capítulo de personagens, ou seja, do processo de construção dos personagens. E agora chegou o momento da gente dar aqueles toques finais, aquelas últimas características, né, para o seu personagem ficar prontinho para explorar a Terra-média. E eu vou começar aqui fazendo um reparo numa informação que eu dei no vídeo 4, que foi justamente o primeiro vídeo falando sobre o processo de criação de personagens. Eu comentei lá que quando você escolhe a sua cultura heróica, já vem lá preenchido as perícias que você tem. E eu lembro de ter falado alguma coisa assim, poxa, mas as perícias já estão escolhidas ali, eu não sei se tem alguma forma de você alterar isso depois e tal. Enfim, deixei a informação meio em suspenso. Vou fazer o reparo porque justamente a gente vai começar esse vídeo aqui falando de experiência anterior. Apesar desse nome, né, enfim, anterior significa, em termos narrativos, né, o background do seu personagem e tudo mais. Mas na prática, o que é que isso funciona? Como é que isso funciona? Vão ser pontos extras que você vai ter para finalizar o seu personagem, justamente tendo a possibilidade de comprar ou aumentar as perícias ou as proficiências de combate que estão lá naquelas tabelas que eu mostrei das culturas heróicas. Ou seja, aqui você tem a oportunidade de dar uma personalizada maior no seu herói, beleza? Então você vai ter 10 pontos de perícia para gastar, tanto com perícias novas, ou aumentar, né, tanto com proficiências de combate. Você vai ter aqui uma tabelinha para dizer os custos, tá? Então as perícias têm um custo e as proficiências de combate têm outro custo. Só lembrando aqui rapidinho que você pode aumentar esse nível, né, das perícias ou das proficiências até um máximo de 6 pontos. Lembrando que cada ponto significa um dado que você vai ter para jogar nos testes envolvendo as respectivas perícias ou proficiências de combate. Feitos os devidos reparos, vamos avançar aqui e vamos passar para o equipamento inicial. O que é isso? O Anel RPG ele vai trabalhar aqui com categorias, vamos colocar dessa forma, categorias do equipamento inicial, aquilo que você já começa ali no início do jogo. E quais seriam essas categorias? Você vai ter equipamento de guerra, equipamento de viagem e itens úteis. Então, mais ou menos para vocês terem uma ideia do que significa cada uma delas. O equipamento de guerra são justamente as suas armas e a sua armadura, né? E o livro diz aqui que você já começa o jogo com uma arma para cada tipo de proficiência de combate que você tiver. Por exemplo, as proficiências de combate aqui no Anel RPG, elas são bem abrangentes. Então você vai ter basicamente arcos, espadas, machados e lanças. Basicamente é isso. Não sei se eu estou esquecendo alguma coisa, mas eu acho que não. Então, se você tiver, por exemplo, proficiência em arco e em espadas, você já começa com um arco e com uma espada. Se você tiver proficiência em machado e lança, você começa com um machado e com uma lança, entendeu? Tem algumas diferenças de categorias entre as armas, tá? Mas a nível de proficiência não faz diferença se é um machado grande, um machado pequeno, enfim, pelo menos até esse momento aqui do livro, essa diferenciação ainda não foi feita, beleza? Então, os equipamentos de guerra vão ser isso, as suas armas e também as suas armaduras e equipamentos de proteção. Aqui tem um detalhe interessante de comentar, que é o seguinte: quando você vai anotar as características desses equipamentos, o livro coloca aqui que você tem que anotar separadamente o valor de proteção da sua armadura do seu elmo. Por que ele faz essa diferença? Porque o elmo, ele considera que você pode tirar, tá? Para evitar a exaustão ou para não se cansar durante a batalha. Deve ter umas regrinhas aí pra frente esmiuçando mais isso, porque você tem a possibilidade, a gente já viu isso num dos primeiros vídeos, na questão de você estar exausto, ou seja, quando você força os limites da resistência física do seu personagem. Então, pensando nisso, eles separaram aqui a questão da armadura e do elmo, porque o elmo você pode tirar para se livrar dessa carga, vamos colocar assim, né? E a gente provavelmente vai ver isso em capítulos futuros, mas até agora o que dá para entender é que a proteção concedida pela armadura e pelo elmo vai ser algo que de repente você vai descontar do dano, né, do dano recebido. Por que eu estou falando isso? Porque aqui ele também vai falar dos escudos. E os escudos vão ser uma categoria diferente aqui. Eles não vão te conceder proteção, eles vão te conceder bloqueio. Então você vai anotar isso separadamente também. Por quê? O que é o bloqueio? O bloqueio, ao invés de descontar o dano, como eu estou imaginando que seja no caso das armaduras, o bloqueio ele vai aumentar a dificuldade do seu oponente de te acertar.
O que faz sentido, né? Se você está protegido por um escudo, é mais difícil que o golpe te acerte e chegue a causar o dano. Então, o raciocínio é mais ou menos esse. E aqui, olha, só para mostrar para vocês algumas ilustrações, só, ele vai colocar aqui ó, alguns tipos de armas, né, que estão disponíveis aqui. Na próxima página ele vai trazer aquela clássica tabela de armas, né, com todos os tipos de armas, características específicas, tá? Aqui também um pouquinho em relação às armaduras, os elmos, todos com as suas respectivas tabelas aqui, para você anotar as características direitinho, beleza? Mas avançando, a gente vai ter aqui o segundo tipo de equipamento, o equipamento de viagem. E o que seria isso? Segundo o livro coloca aqui pra gente, o equipamento de viagem, na verdade, ele seria as suas roupas, né, a capa, outros itens, assim, cosméticos, vamos colocar dessa maneira, tá? Tanto que esses itens do equipamento de viagem, eles não vão contar para efeito de carga. Eu já vou comentar daqui a pouquinho como é que funciona mais ou menos a carga aí nesse jogo. Mas só guarda aí essa informação de que o equipamento de viagem não conta para efeito de carga, beleza? E a terceira categoria de equipamento inicial seriam os itens úteis. O que seria isso? Os itens úteis, como o próprio nome já indica, é algo que vai servir para alguma coisa, vai ter uma utilidade prática e pode te ajudar em determinadas tarefas. Por exemplo, um martelo, uma corda com gancho, uma lanterna, enfim. E não são todos, tá? Mas se alguns desses itens puderem ser associados a perícias específicas, eles vão te conceder um dado extra quando você estiver fazendo aquele teste, tá? E isso aí, eu vou só para exemplificar para vocês, olha, ele traz aqui um boxzinho com alguns exemplos de itens úteis. Então, aqui, olha, para ilustrar, uma corda com gancho pode estar associado ao atletismo para te ajudar a escalar, uma lanterna vai te ajudar num teste de busca, um instrumento musical exótico vai te auxiliar num teste de música, um bálsamo para aliviar a dor vai te auxiliar num teste de cura. Então, enfim, é mais ou menos nesse sentido. Os itens úteis, eles vão depender do padrão de vida do seu personagem. Como é que a gente vê isso? Eu devo ter falado, mas bem rapidinho. Quando você escolhe a cultura heróica do seu personagem, tem lá em cada uma delas um padrão de vida. Então, esse padrão de vida vai influenciar aqui na quantidade de itens úteis que você começa o jogo. Então, só para exemplificar aqui, se o seu padrão de vida é pobre, você não começa com nenhum. Se o seu padrão de vida é comum, você começa com 2 itens. Se o seu padrão de vida é rico ou muito rico, começa com 4 itens. Ou seja, isso aí vai depender da escolha que você fez de cultura heróica. Avançando aqui no livro, a gente vai agora justamente falar da questão da carga que eu comentei ainda agora. Como é que vai funcionar aqui no sistema do Um Anel RPG? Primeiro, eu falei que tem 3 tipos de equipamento, né? O equipamento de guerra, o de viagem e os itens úteis. Desses 3, apenas os equipamentos de guerra vão contar para efeito de carga, tá? Para você contabilizar ali o peso que seu personagem está carregando. Vamos simplificar. Claro, isso não quer dizer que nos outros o negócio é completamente ilimitado. O livro recomenda aquele bom e velho bom senso, né? Senso comum em saber o que é possível você carregar ou não, né? 1 milhão de panelas, 1 milhão de tralhas e tal, não sei o quê. Eu sei que tem gente que gosta de aloprar, né? Mas o livro recomenda bom senso na limitação dos outros itens que não vão entrar na continha, né? Na mecânica, para efeitos de carga. Então a carga vai ser o seu equipamento de guerra mais tesouros, tá? Sim, tesouros contam para efeito de carga. Então não pensa que depois que você derrotar o Smaug, você vai sair carregando toda aquela pilha de moeda lá e numa mão só, né? Só falta isso. Então, enfim, a carga ela vai servir justamente para ter essa limitação do quanto o seu personagem pode carregar, né? Sem sofrer efeitos mecânicos. Se você tiver com uma carga excessiva, isso vai afetar a sua resistência. Provavelmente a gente vai esmiuçar essa regra em capítulos futuros, mas guarda essa ideia. Se a sua carga ultrapassar os seus pontos de resistência, você vai chegar numa condição que a gente já comentou aqui em vídeos anteriores, que chama-se exausto. E se você alcançar essa condição de exausto, você vai ter penalidades nas suas jogadas. Salvo engano, a condição de exausto, todo teste que você fizer, os dados de sucesso, os D6, que tirarem os números 1, 2 e 3, vão ser considerados 0. Ou seja, você vai perder esses dados na soma para ver se você conseguiu ou não realizar a sua tarefa. Ou seja, é bom tomar cuidado, é bom anotar, é bom não, é necessário anotar a questão da carga em relação aos equipamentos de guerra e também aos tesouros, justamente para evitar que o seu personagem caia nessa condição de exausto. E vou além, levando em consideração que o Senhor dos Anéis, de uma maneira geral, é um tipo de história, é um tipo de jogo, pelo que eu já percebi também, que vai se basear muito também nas questões das jornadas, das grandes viagens, etc e tal, se você estiver carregando um peso excessivo, certamente o seu personagem vai ser afetado em algum momento por essa questão de carga, ficar exausto, algo assim, e isso pode acontecer muito provavelmente no pior momento possível, né? Para a gente avançar mais um pouquinho aqui no livro, ele vai tratar também, olha, de
pôneis e cavalos aqui, montarias de uma maneira geral, né? Como eu acabei de falar, o Senhor dos Anéis tem muito essa questão das viagens, das longas distâncias, etc e tal. Então, montarias são um fator importante aqui, tanto para evitar o cansaço dos seus personagens, quanto também para carregar, né, itens mais pesados, tesouros, etc e tal. Então, como é que vai funcionar aqui, em linhas gerais, essa questão das montarias? Inicialmente, é uma característica que também vai depender do padrão de vida do seu personagem, né? Então, dependendo da cultura que você escolheu, dependendo do padrão de vida, você pode começar ou não com uma montaria. Então, só para exemplificar aqui, se o seu padrão de vida é pobre ou frugal, você não tem uma montaria. Se o seu padrão de vida é comum, você pode ter uma montaria. E se você é rico ou muito rico, você pode ter 3 montarias. Então, só para dar uma ideia aí. Claro, isso pode ser uma coisa que você vai conseguir ao longo do jogo, ao longo da jornada. Aqui a gente está falando aqui de equipamento inicial, né? Então, é só o início, né, o começo da sua jornada. Se você já começa com esse bônus de ter uma montaria ou não. Mas, além disso, o que as montarias vão influenciar? O livro coloca aqui que as viagens elas geram algo chamado pontos de fadiga. E ele remete para um capítulo futuro, então provavelmente a gente vai esmiuçar isso também mais lá para frente. Mas qual é a ideia geral? As viagens elas vão gerar esses pontos de fadiga que vão ter algum efeito mecânico no jogo, provavelmente na sua resistência, levando você à condição de exausto também. Imagino que seja alguma coisa nesse sentido. Mas, se você tiver montarias, se você estiver viajando em uma montaria, né, você vai reduzir a quantidade desses pontos de fadiga ganhos durante a viagem. Então, a montaria aqui ela vai servir tanto para você aliviar a sua carga, né, não ser o personagem que vai carregar todos os itens, você coloca uma parte da carga na montaria, quanto também como meio de locomoção. Se você estiver fazendo uma viagem a cavalo, provavelmente você vai completar ela com menos pontos de fadiga do que se você estivesse simplesmente caminhando. E agora, o último ponto que a gente vai abordar aqui nesse vídeo, que vai ser justamente a recompensa inicial e virtude. O que é isso? Trocando em miúdos, seria basicamente o status do seu personagem, o renome, a glória, né, que ele vai conquistando conforme ele vai explorando a Terra-média e criando fama e vencendo desafios cada vez mais complicados e perigosos, enfim. Mas isso não é uma coisa também meramente narrativa, não é um floreio. Você vai ter um desdobramento mecânico disso. Tá? Então, esse renome inicial e essa virtude, eles vão ser transformados em 2 características aqui do jogo, que são o valor e a sabedoria. E essas características vão ter níveis de variação também, que vai de 1 até 6. No início do jogo, você começa com 1 ponto em cada, tá? 1 ponto de valor e 1 ponto em sabedoria. E como eu falei, isso vai ter efeitos mecânicos. Mas o que significa cada uma delas, mais ou menos? Eu vou ler um trechinho aqui para vocês para ficar mais simples de entender. Olha só. O livro coloca aqui que valor e sabedoria concedem aos jogadores habilidades especiais. As habilidades concedidas ao ganhar um novo nível de sabedoria são chamadas de virtudes. E as habilidades concedidas por um nível de valor são chamadas de recompensas. E o que seria isso? As virtudes, ou seja, aquelas que estão associadas à sabedoria, dão aos heróis jogadores acesso a habilidades peculiares do seu povo. Enquanto que as recompensas, ou seja, aquelas que estão associadas ao valor, são atualizações que melhoram o equipamento de guerra de um herói. Então você vai começar, como eu falei, com 1 ponto de valor e 1 ponto de sabedoria, e ao longo do jogo faz parte do processo de progressão dos personagens, né, e aumentando isso aí. E conforme você vai aumentando, você vai ganhando novas características. Ele remete aqui a um capítulo posterior, então a gente vai esmiuçar isso com certeza no futuro. Mas, só para dar uma ideia geral, ele traz aqui uma tabelinha, tá, de recompensas e virtudes iniciais. Então, só para dar uma ideia aqui, as recompensas, que seriam as atualizações que melhoram o equipamento. Você pode ter, por exemplo, um ajuste bem feito de uma armadura ou elmo, que vai dar mais 2 no resultado. Você pode ter, aumentar o valor de ferimento de uma arma. Você pode fazer jogadas de ataque com bônus, enfim. E as virtudes iniciais, só para exemplificar também, você vai ter aqui confiança, vai aumentar a sua esperança em 2 pontos. Agilidade, aumenta seu valor de bloqueio em 1 ponto. Proficiência, reduz o número alvo de um atributo em 1 ponto. Enfim, uma série de situações que é como se o personagem fosse melhorando ao longo do tempo, de acordo com a fama, com o renome dele, vai dando mais confiança. Acho que em termos narrativos, essa seria uma maneira interessante de explicar, né? E claro, em relação ao equipamento, você vai tendo acesso, né, a equipamento de melhor qualidade. Então, via de regra, é mais ou menos isso. A gente fecha esse vídeo por aqui. Ainda tem um pedacinho pra gente comentar desse capítulo, que a gente vai fechar no próximo vídeo, que vai ser justamente tratar da companhia. Senhor dos Anéis também é um jogo que é muito voltado ao grupo, né? É uma jornada não individual, é uma jornada do grupo. Mas como é que funciona isso em termos de jogo? A gente vai ver no próximo vídeo, então se você não quiser perder, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, deixa aí seu like, seu dislike, seus comentários, que são sempre muito importantes pra gente continuar trocando ideia. E a gente se encontra na próxima resenha.